Eu estou aqui ao lado do eterno presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, depois de ter passado pela Ordem dos Advogados de São Paulo, e sempre foi um privilégio conviver com essa personalidade no mundo jurídico. Mas nós estamos aqui, Mano Sérgio, para falar dessa nova empreitada que você se meteu aqui conosco todos, que é essa deste Memorial da Resistência, e vai fazer daquele prédio ali, da Brigadeiro Luiz Antônio, onde os presos políticos eram processados às claras, e onde nós fizemos, como advogados, tivemos intervenções lá. Eu queria saber essa sua nova experiência dentro das lutas democráticas. Eu quero dizer que eu já estava quase aposentado quando recebi o convite do presidente Marcos da Costa para participar da Comissão da Verdade, aqui de São Paulo. E acedi, não costumo recusar convites quando reclamam a minha participação, principalmente em atos, ações, atitudes que têm como móvel a liberdade pública. É uma circunstância até episódica. Eu iria fazer na Conferência Nacional da Ordem uma palestra para exatamente dar um testemunho sobre o papel da Ordem dos Advogados do Brasil em relação à repressão na sua luta pela redemocratização do país. E principalmente, naturalmente, sobre a campanha por eleições diretas. Mas recebi um presente de uma amiga de minha filha, a quem atendi recentemente, fazendo o inventário da mãe dela, venda de um único imóvel que eles tinham, e ela me trouxe um jornal de Portugal, um jornal importante de Portugal, que foi editado no dia 23 de agosto de 1931. Ela me trouxe num quadro a reprodução da primeira folha desse jornal. E o que eu achei muito interessante é que trazia uma declaração de um coronel do Exército Português, clamando pela necessidade da ditadura em Portugal. Então, eu acho que quando eu nasci, aquele jornal que publicava nesse dia deve ter tido, de alguma forma, um lampejo que me fez sempre, na medida das minhas possibilidades, das restrições da minha atividade profissional ligada à advocacia, mais ao direito privado, me entusiasmar e lutar sempre pela democracia que nós tanto sonhamos e que finalmente vimos implantado em função desse trabalho que a Ordem fez e na qual me engajei, porque episodicamente ocupava a presidência do Conselho Federal. Quando fui procurado pelo senador Teotônio Vilela, na minha sala, do meu gabinete no Rio de Janeiro, o Conselho Federal era lá, e ele foi me convidar para que a Ordem passasse a participar desse movimento. E eu, de minha parte, imediatamente acedi, mas eu disse que teria que consultar o Conselho, que, de outra parte, imediatamente concordou com a adesão da Ordem ao movimento. E na sessão em que se reuniram todas as entidades da sociedade civil no Senado Federal, o sempre lembrado, cultuado e sentido pela sua morte, que eu diria muito prematura, Ulisses Guimarães, tomou a palavra e disse: a entidade que mais tem lutado pela democracia, pelo restabelecimento da democracia, é a Ordem dos Advogados do Brasil. E como havia vários presidentes de partidos políticos, o Lula,
Brizola, governadores de estados, Brizola governava o Rio, o Montoro, o próprio Teotônio Vilela, senador, estava presente, o Tancredo Neves, e todos acederam imediatamente, não em função da lembrança do meu nome, mas da eleição da Ordem dos Advogados como entidade máxima da representação, da repulsa àquele movimento que infelizmente nos vitimou durante tanto tempo. Então, nesta nova era, nesse novo momento político em que nós já retomamos as linhas da democracia, foi uma lembrança muito feliz do presidente da Ordem de São Paulo, Marcos da Costa, quando cogitou criar aqui em São Paulo a Comissão da Verdade, tal como fora criada a Comissão Nacional da Verdade, como primeiro estado, primeira seccional, a idealizar também uma Comissão da Verdade em São Paulo. E, comparecendo à primeira reunião, tendo conhecimento dos nomes dos ilustres e corajosos advogados, entre os quais, evidentemente, você, Belisário, mas tem todos que compõem a comissão e que lutaram bravamente, heroicamente, e na maior parte das vezes graciosamente, na defesa de presos, de perseguidos políticos. Eu me vi surpreendido com a deliberação que havia sido tomada para eu presidir esta comissão. Me empolguei, procurei colaborar. Nos poucos meses que tive condições deste ano, em que tive que me afastar por problemas de acidentes que me deixaram em recuperação durante vários meses, mas vejo que esta comissão tem progredido, tem trabalhado muito e tem feito um trabalho excepcional que eu diria, ou elegeria, ou talvez o mais importante, que foi exatamente a ideia, a criação, a conquista, mediante a cessão do prédio onde hoje funcionou o Tribunal da Justiça Militar Federal, em que vocês, como advogados corajosos, combatentes, exitosos, então e até hoje, porque não se deslembram desse período crítico que amordaçou o povo, que perseguiu aqueles que lutavam pela liberdade, aqueles que proclamavam pela necessidade da retomada democrática do país. E que ali, neste prédio, foram tantas vezes injustiçados. Eu não diria tantas vezes, quase que diuturnamente injustiçados. Simulacros de julgamentos que vocês, com muita coragem, enfrentavam, inclusive usando até de subterfúgios para fugir ao rigor da lei ditatorial que regulamentava o exercício da profissão nesta defesa. Então, isso foi muito importante. Eu acho que a Comissão da Verdade aqui de São Paulo fez muita coisa, lançou livros, publicou comunicações, teve contatos com seccionais, ou subseções, melhor dizendo, aqui do Estado de São Paulo, que ali também se congregaram todos quantos têm o mesmo objetivo e a mesma preocupação. Mas eu diria que a criação
deste memorial. O trabalho que vem sendo feito, aquilo que será feito, vai ser um marco importantíssimo, histórico, valoroso, de resgate da memória, pelo que os advogados fizeram na defesa de todos que foram vítimas da perseguição ditatorial.